Noite boa. Boa noite para aqueles que estão na Ásia, aí no Pacífico. Boa tarde em Angola, bom dia no Brasil. Angola e Ocidente, boa tarde. Brasil, ainda de manhã. No Pacífico, aí no Caribe. Não, na Ásia, nas Coreias. Estão a dormir, pá. Japão. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Então, como é que está aí? Como é que estão as ruas de Angola? Não estou a falar com a Silvia Suano, que está na França. Estou a falar com os que estão em Angola. Luanda, tia Elisângela, como é que é? Aí na tua banda, foste trabalhar hoje? Mas quem? Natural de Angola. Márcia Bandiza está na Inglaterra. Aí o Alexandre Mateus, como é que está aí em Benguela, pá? Aí no mercado da Caponte. Benguela disseram que está também que tem choque. Como Luanda. Sônia Cumbana não, Sônia está em Moçambique. Dinei e a cena pop estão fora. Olha, como aí no Ranger. Ah, nas redes sociais. Ana Maria. Tem razão. Você que está mesmo na América, pode ter informações mais presentes, concretas. Viana está quente. Aí, que área da Viana aí, ó, Mauro? Sara disse, pelo que fica, ainda está quente. Jamba, como é que está Lubango? Lubango está calmo, né? E aí nos Ramires, Miguel, muita paz. Estradas fechadas. Lucia Macedo. E aí no Ambo. O Ambo também disseram que está quente aí no São Pedro, pô. Chissola. Aí na Viana, como é que é? Muito tumulto nas ruas de Luanda, da Cruz. E a Rosa, como é que é? Tua loja, não foi... Não incendiaram? É a Conceição, foste trabalhar ou estás em casa? Um novo coronavírus, né? Fica em casa. Hã? Os presos foram soltos aonde? Não, não fala isso. Que província é essa? O Ambo está quente, Emanuel de Jesus. Muita violência, mestre. Já a polícia, nem a polícia está conseguindo suportar. Meu Deus. Lubão, enquanto está calmo. Na minha área, Luanda Sul, projeto Morar. Quembotaquiano, Adjane, os manifestantes hoje quase invadiram a comarca central de Luanda. Invadiram quase. Uns estão a dizer que invadiram. Não, não invadiram, não. Não aconteceu. Quase. Tentaram. Aí iam lhes matar. Aí tem polícia, tem exército. Iam entrar com Central da Viana ou aí do Sambizanga. Petrangola, como é? 3 dias de férias, né? Até um polícia foi morto a tiro no peito. Como assim dele? Os manifestantes têm armas? Comandante, como é que está a situação aí? Na tua área de jurisdição? Aqui no Rangel,
tipo nada, cada caranguejo no seu buraco. Amém. Mas isso não é estratégia do diabo para refriar as pessoas que estão para ir em Angola. Oh, não, é muito mais que isso. Refriar. Isso é um projeto ainda maior do que esse que não dá para falar aqui abertamente. Para não criar aí especulações. O nível que eu estou também já ninguém me especula mais. Mas espiritualmente falando, isso é uma fortaleza que caiu. Você se lembra daquela serpente que eu vos disse? A serpente chamada Parlamento, que era a segunda na linha da sucessão, e é um principado. É uma potestade, mas na dimensão muito forte, semelhante ao principado. Eu tive uma visão. Eu vi 4 poderes. O primeiro poder era um exército de milhões e milhões, as estrelas. O segundo poder estava à esquerda de Lúcifer. E o terceiro poder estava à direita de Lúcifer. E o Lúcifer, o quarto, na linha da sucessão. Estão a entender? Não brinca. Tem o segundo e o primeiro na linha da sucessão. Só que as duas serpentes que estavam à esquerda e à direita de Satã eram semelhantes. Eram 2 serpentes grandes. Muitos anos depois, eu vi a serpente que estava à esquerda. Ela se chamava Parlamento. E era a segunda na linha da sucessão. Então, se a segunda se chamava Parlamento, a primeira se chamava quê? Se não são homens, não. Se são anjos, se é um principado. E a que estava à direita também é outro principal do chefe. Né? Então, vocês entenderam? Como é que se chama o da direita? Se é da esquerda, chama-se Parlamento. E o da direita? Então, essa serpente tombou da esquerda. E por isso o país está em alvoroço. A nação toda. Pânico. O mundo físico pode ter projetos atrás disso. Mas é mentira. É o espiritual que se manifestou no físico. Podem projetar, sim. Executivo, mas já não existe executivo nesse país. Hoje Jesus se cursa. São auxiliares. Estão anexados. Presidência. Este é o principado principal. Que está à direita. Quando cair esse principado, daqui a 4 dias, o sistema todo vai cair. O mundo que se chama Angola será liberto totalmente. E a guerra com a cabeça número 8 nas matas do Gitsong será somente para ir confirmar a vitória. Eles não esperavam essa reação dos angolanos. Claro! O que é que você esperava? Hein? Quando um povo fica liberto. Não se esperava outra coisa. Caiu esta fortaleza do segundo céu. 2 céus foram limpados
O que é que você esperava? Não, calma aí, vamos lá ver. 3 céus. Primeiro, segundo, terceiro. Todos cobertos, como disse Pedro. Convinha que os céus se contessem. Estou a ouvir falar de Angola como epicentro da guerra. Mas isso não tem nada a ver só com Angola, é o mundo. Hã? Por isso vocês estão a ver a agitação no mundo, né? O mundo todo está agitado. Parecia que Angola estava a ser poupada. Foi poupada no coronavírus, foi poupada em várias situações. Agora está aí. Parece que a guerra já veio para o epicentro da guerra. Então, por isso, pode-se esperar qualquer reação. Pode haver estado de sítio, pode-se dissolver a Constituição. Já avisei isso há muito tempo. Pode-se provocar uma guerra. Tudo somente para quê? Para tomar medidas. Desde o dia que o mestre selou o altar, muita coisa mudou. Altar selado. Por isso que vocês estão a ver. Só ficou um exército só. Os dois caíram. Ficou só uma fortaleza. A primeira na linha da sucessão. A segunda já era. Mantonas, o país está em silêncio. Olha o Mantonas que ele me falou hoje. Eu já te falei então. Eu já te falei que é longa. Como é que está o Sambizanga aí, ó, Mantonas? Angola toda parou, principalmente a capital. Parou. Parou Angola. E é só para começar. Ah, já está calmo, né? Amém. Quando vocês entram na live ainda agora, vocês não podem começar já a pedir cura. Se vocês estão a me pressionar para não pregar o evangelho, pá. Hã? Vocês têm que ouvir a palavra. Não é só começar já, olha, ora para mim, ora para mim. Então, o propósito é só mesmo orar só. Não é também vos ensinar a palavra. Hum? O ano passado, sei lá, ano antepassado, eu tive uma revelação da parte de Deus. E me foi revelado que haveria situações muito difíceis no país. E no mundo também, claro. Então, me foi dito para vos avisar que haveriam muitas calamidades, catástrofes, muitas situações difíceis na terra. Mas que vocês pudessem, não temessem, mas que confiassem no Senhor. Fizessem o Senhor a vossa proteção, segurança, baluarte, esconderijo, refúgio. Ok? E o anjo do Senhor me disse que o Senhor
vai guardar o seu povo. Quem se lembra? Quem se lembra em 2023 que eu tive com o anjo do Senhor? Eu até vos falei que raramente eu recebo o recado de um anjo. Eu falei, eu recebo diretamente do quem? Do trono. Aquela vez foi enviado um anjo do Senhor para vir me anunciar isso. Vocês não se lembram? O Aidolino é o único que se lembra? Não, todos vocês, sim senhor. O Edson. Então, vocês têm medo do que está acontecendo? Não. Lorena se lembra. Olha o que Paulo fala aos crentes, aos moradores da terra, no geral. No livro de Efésios, capítulo número 5, versículo número 14. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede como andais prudentemente. Não como nécios, mas como sábios. Não vou repetir. Vede como andais prudentemente, não como nécios, mas como sábios. E no versículo 16 diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E no versículo 17 diz, para que não sejais estúpidos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ok? E deixem de se embriagar com o vinho, que traz contenda, mas sim se enchem do Espírito Santo. Ok? Não, está a entender? Bom, eu tive uma visão que a situação seria catastrófica, que os dias seriam maus. E Paulo também disse, Paulo não estava falando no futuro, já eram maus. A mim foi uma palavra revelada para os tempos que vocês estão a viver hoje. Que haveriam situações difíceis, que na verdade já estavam na situação, acabávamos de sair do coronavírus, que Deus estava a revelar, estava a anunciar, enviou seu anjo para me anunciar e para eu vos anunciar que viriam dias difíceis, tempos maus. E era necessário andar prudentemente. O que é isso? Andar prudentemente. Jesus disse, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas antes ele falou, eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Os lobos não estão ao nosso lado para nos acariciar, para fazer festa conosco. Os lobos estão para nos perturbar, para nos atacar, para querer nos devorar. E assim Deus disse, com prudência, ao povo do Senhor, habitando no meio dos lobos, mas com prudência e simplicidade, ou então humildade, vós vais vencer, lubriar, não é mentir, conseguir escapar dos laços, das armaduras dos lobos, dos ataques dos lobos, através da prudência. O que é isso, prudência? Sabedoria. Com sabedoria, com inteligência, com entendimento. Veja, Paulo, quando fala do nosso culto, ele diz que nós não temos um culto irracional, mas é racional. Somos seres racionais e que a nossa fé também é racional. O nosso culto não somente é divino, também é racional, porque é feito de homens racionais a um Deus racional. Então, andar com prudência, não como um nécio, mas sim como um sábio, é andar na presença de Deus. Andar com sabedoria é não andar na noite, à noite, mas de dia, na luz. E andar na luz é andar
nos caminhos do Senhor. Ok? Os ímpios andam de noite. Os ímpios são tolos, idiotas, são nécios, não têm prudência, não andam com prudência. E assim são devorados, caem nas armadilhas, morrem nas mãos dos seus destruidores. Mas vós sois o povo prudente, vós sois inteligentes, vós tendes a mente de Cristo. Vós conheceis o que é certo, o que não é certo. Vós sabeis qual é o fim de andar no pecado. Vós sabeis qual é a recompensa de andar na justiça, ou então na palavra de Deus. Está aqui, a profecia se cumpriu, pelo menos mais uma vez, no começo dela, que dias seriam maus, difíceis, então andem com prudência, isto é, com sabedoria e não com estupidez, não como nécios, mas como homens sábios. E assim vocês vão poder escapar da ira de Satanás. Veja só, Paulo disse, precisamos remir o tempo. O que é isso, remir o tempo? Hã? Que tempo? Você tem que saber em que tempo vocês estão. Não é tempo mais de brincadeira. Por quê? O cego não sabe onde ele está andando. O cego não conhece o caminho que ele anda. Então o cego é um tolo. Não estou a falar a cegueira física. O cego espiritual é um tolo. E sendo tolo, não consegue remir o tempo. Não consegue entender os dias que estamos a viver. Não consegue compreender que tempo é que nós estamos. Mas o homem sábio, ele sabe. Estamos no tempo da chuva, estamos no tempo de calor, estamos no tempo do frio. E ele se prepara para aquele tempo. Ele se prepara, sai com sombrinha, sai com guarda-chuva, sai com a roupa não sei de quem, porque ele sabe que os dias são da chuva, sai com roupa mais ou menos leve, sabe que são dias quentes, mas o tolo não. O tolo, diz a Bíblia, que as costas dos tolos é para as varas. Ainda a palavra diz que o tolo aprende com castigo, mas o sábio com palavras. Quer dizer que o tolo tem que apanhar para compreender uma situação, para remir o tempo. Mas vós não. Vós tendes a mente de Cristo, tendes a sabedoria do alto, tendes a palavra do Senhor, tendes os ensinos de Deus, e Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso, um povo que não tem profeta ou profecias perece. É preciso que haja homens de Deus, homens espirituais, os chamados amigos de Deus, profetas, que receberão a revelação para advertir o povo. Atalaias do Senhor. E vós tendes o vosso atalaia. Por isso eu vos disse, se preparem, mas não temam, porque o anjo me disse assim, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Mas tem que ter um profeta para que ele lhes revele os seus segredos. E os profetas são seus amigos, pois eles só revelam os seus segredos aos seus amigos. Com conselhos sábios, consegue exaltar um reino, consegue se governar em paz, consegue trazer prosperidade num governo, num reino, numa família. Com as mãos tolas, a mulher tola vai destruir a sua própria casa, mas com mãos tolas, não, com mentes tolas, mas com uma mente sábia, a mulher sábia, com as suas mãos, vai edificar a sua casa. Então, assim também se aplica na vida individual de cada um, não somente nos governos como da família, não sei o quê. Você é uma pessoa, por isso tu te chamas a imagem e a semelhança de Deus. Tu tens uma psique humana, tens uma identidade. Tu faz parte de Homo sapiência, és um homem. E agora? Você precisa ser um homem sábio, remindo o tempo. E você sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E os que estão nos atacar, mesmo que usam o físico, são espíritos.
O físico é somente o exercício, então a manifestação dos seus ataques contra nós. E nós temos que saber disso, que atrás do físico tem o espiritual. Atrás disso que vocês estão a ver em Angola, tem a manifestação espiritual. Tem um acontecimento espiritual. Algo aconteceu no espírito. Eu, quando estive no monte, eu vos disse que todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. E eu disse que as catástrofes que são resultado do pronúncio de um avivamento é resultado da queda das fortalezas, das potestades, que são até principados. Quando eles caem, trazem danos em todas as áreas da vida cotidiana, como social, política, religiosa, espiritual, sentimental, não sei o que, econômico, tudo, social, tudo isso. Natural, ecossistema, natureza, tudo, reações da natureza, é isso tudo aí. E nós estamos a viver isso. É a libertação, é o preço da libertação. Oh, aleluia. Mas vocês precisais remir o tempo. Os dias são maus. Não brinquem. Não faça brincadeira, não. Mas, como a guerra espiritual não tem proteção ou então refúgio físico. Não pense que é procurar um bom lugar para se esconder. É muito espiritual isso. Não pense que é você ter muito dinheiro, uma casa boa, viver no condomínio, viver não sei quem, num país, no estrangeiro e tal, não na África, fugir. Não. A guerra é espiritual. O espiritual se manifestou no físico. Então, se você não se esconder na fortaleza espiritual, em nada fizeste. Em nada adianta o teu refúgio, o teu esconderijo. Por isso, as armas da nossa milícia não são físicas nem carnais. São espirituais e poderosas. E agora é preciso responder o espiritual com o espiritual. E esse esconderijo é na presença de Deus. Oh, Senhor, 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 Senhor. Davi dizia, tu és a minha rocha, minha fortaleza, meu esconderijo, meu porto seguro. Ouviu? Minha rocha, minha fortaleza, meu baluarte, meu esconderijo. Tem que fazer o Senhor do teu esconderijo. Através da fé e da obediência a Ele. Nesse caso, como Elias está na terra, é você me obedecer o que eu falo. Ainda que você não nasceu de novo, mas quando você faz o que eu te mando, você recebe a proteção do alto. Estão a entender? Por isso vocês são a geração bem-aventurada. Vocês não entenderam ainda? Vós sois a geração bem-aventurada que o libertador vive no vosso meio. Os outros foram libertos, o libertador subiu. Os outros foram libertos, o libertador não venceu. Não, calma aí. Os outros foram libertos, o libertador não venceu. Foi julgado juntamente com a nação dele também. Foi julgado o libertador, a nação também foi julgada. Mas a outra geração, de 2000 anos, o libertador não foi vencido, mas por força da sua missão foi embora e prometeu que voltaria. E agora aí o povo, estás a ver? Um dia falou assim Jesus aos seus discípulos, e diz assim, olha, quando eu vos enviei sem nada, vos faltou alguma coisa? Eu vos enviei, a primeira vez quando eu vos enviei, não vos dei dinheiro. Não vos falei, vão num tal fulano. Eu vos falei, vão, digno é o trabalhador do seu pão. Na casa onde vos receberem, comam tudo o que eles vos servirem. E a vossa paz vai repousar aí. Se não vos receberem, sacudam os vossos pés e se retirem. Ai daquela casa, ai daquela cidade. Está condenado. Faltou-vos alguma coisa? E eles disseram, não. Então, mas desta vez vai faltar. Por que desta vez vai faltar? E precisais agora se preparar para esses dias que vai faltar. Por isso lhes disse, olha, levem mesmo já em sacos,
para colocar dinheiro. Antes não precisaste nem 2 vestidos, nem 2 calçados, senão só um bordão na mão. Não precisaste nem um cinto, nem nada com ouro lá e tal, com uma moeda. Vocês foram pela fé, porque eu vos enviei. Agora estou a vos enviar e eu não estarei no vosso meio. Desta vez vocês vão ter que não somente viver a fé e também amarem a verdade. A primeira vez, vocês precisassem somente acreditar no que eu vos falei, mesmo sem conversão, mas vocês viram milagres, viram coisas tremendas, o socorro, sim, o sustento do alto, mas desta vez vai vos faltar. Peguem mesmo as sacolas, carreguem, hein? Até quem não tem espada, tens 2 vestidos, vende um vestido, compra uma espada. Eu creio que os apóstolos estavam, os discípulos estavam a tremer. Agora vai ser assim, agora vai ser assim. Não tem espada. Alguém não tem espada, vende um vestido, compra a espada. Leve mesmo já saquitel. Leve já bolsa. Antes vocês não precisaram bolsa, agora vão precisar. Quando estive no vosso meio, vocês não precisaram nem orar nem jejuar. Tudo estava presente. Agora vocês vão ter que orar e jejuar. Agora você imagine qual é o benefício que vocês alcançaram a geração de hoje. Só que vocês não entenderam. Quando eu vos mando fazer algo, fazem só. Porque eu sou ligado com ele. Ele liga comigo. Tudo que ligares na terra será. Você tem que ter chave. Mas eu tenho chave. As pessoas andam de pensar que é só ligar. Você vai ter chave para ligar? Agora vocês têm. Porque eu vos passei esta chave. Mas eles lá não têm. As chaves teriam sido recuperadas. Pedro morreu, deixou nas mãos daquele que o substituiu. Aquele também depois passou, deixou no outro. O último lhe tiraram a chave. E tiraram com ela a chave da morte. Pua! Laca. E se lhe tiraram a chave da morte, então já não tinham mais condições de suportar, resistir à morte. Não tinha autoridade. Por isso, todos começaram a pecar. A única coisa que houve diferente é que as portas dos céus continuavam abertas. Só o caminho é que tinha sido desviado. Ficou outra vez encoberto por causa do pecado. Mas a porta continuava. Agora eu vim, não para abrir a porta, já estava aberta. Mas eu vim vos mostrar o caminho do santuário. E vim preparar. E limpei o caminho. Agora vocês podem trilhar outra vez. Na porta que já está aberta há 2000 anos. E agora, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Quando eu falo, faz. Aliás, vocês já estão a ver os benefícios. Há dias eu vos falei, levam esse azeite, vão ungir as vossas casas, vossos parentes, não sei quem. E funciona. Tenta só descumprir isso, para você ver. Tenta só. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade. Por isso, eu sou vosso atalaia. Diz a eles, e eu vos disse, confiem no Senhor, não tenhas medo. Aleluia. Toda libertação custa caro. Ninguém está a entender isso. Se as pessoas pudessem me ouvir, esses todos estão a tremer, a gemer e não sei o que, pastores a darem suas ideias filosóficas e políticas, a culparem. Não são as políticas do governo. Não é porque o governo não ouviu o povo. Não porque o governo não sei. Esquece isso. Não tem nada a ver com o governo que não ouviu o povo, o governo não sei quem. As manifestações de agora, não de ontem. Até então, ontem eram manifestações por causa do pecado do povo. Estavam a colher, que era a ditadura, os assassinatos. Agora são consequências da libertação do mesmo povo.
Porque toda libertação tem um preço, tem dores de parto, tem gemidos inexprimíveis. Antes que venha a primavera, tem o quê? Lá na Europa. Antes da primavera, tem o quê? O inverno, né? Ok? A primavera chegou. Vai chegar. Mas antes da primavera tem o inverno. É só tirar o V e meter lá o F. Inferno. Viu? Eles são estrategas. Ok? Por isso, permanece na prudência, andando não como nécio, mas como sábio. Sabe por quê? Porque os dias são maus, muito maus. Se nós aprofundarmos o que significa isso nos nossos dias maus, são dias muito maus, muito maus. Só tenho dias difíceis, estão a vir, que não serão comparados com nenhum outro tempo. Sim, tem uns outros mais piores do que esses. Mas esses também são maus. Os dias são maus e os que estão a vir serão muito maus. E são tribulações. E os que estão a vir, grande tribulação. Jovens a morrerem em busca da liberdade. Qual liberdade? A revolução espiritual. Não é física. Mas tu já foste advertido. Permanece na sujeição ao Evangelho. A palavra, ainda que seja dor, ainda que seja difícil, não reda o pé do reino, senão estás perdido. Eu disse que depois dos 20 anos da caminhada do homem, tudo se complicaria. O que já estava complicado, iria se complicar muito mais ainda. Estamos a ver isso. Depois dos 20 anos, que foi o ano passado, que começaria uma fase muito difícil. Estamos a viver a fase vermelha. Terminou a fase negra e entramos na fase vermelha. Do cavalo vermelho, do segundo selo, muito sangue. Sangue na estrada, sangue nas casas, mortes, violência na terra. Guerras. Nesse momento que nós estamos, o Brasil foi a nação mais defendida pelo governo americano, porque são os americanos que criaram o Brasil. Não estou a falar a nação brasileira, mas toda a estrutura aí, sei lá como é que se chama aquilo todo foi criado pelos americanos. Hoje agora a amizade acabou. Não existe amizade entre os povos. Até sei que nunca existiu amizade entre as nações. Na política existe interesse, mas os interesses eram muito fortes e favoreciam esta amizade também interesseira. E agora? É só ver como o Brasil está a tremer com os tarifaços do Donaldo. Mantona, você deixa embora o teu filho o nome de Donaldo? Hã? Viu? Tudo a estremecer. Discursos inflamados. Lula não tem as cartas. Quer afrontar aquele que tem as cartas. E a humilhação é visível. Tudo isso é a paz da terra que é tirada.
Tudo isso é a paz da terra que foi tirada. O choque entre as potências. As pessoas estão a dizer em Angola, nem mesmo no tempo do conflito vimos essas coisas. Os jovens perderam medo, estão a enfrentar com peto as balas. É incrível. Isso é admirável. E esse povo conhece qual é o tipo de polícia que eles têm. Não é como aquela aí das Américas, que popa, não sei o quê. Aqui é direto, mas estão a enfrentar. As pessoas estão admiradas, mas o que é que está acontecendo nesse país? Civis a correrem, homens armados. Não é uma pessoa. Um grupão de polícia a correrem. Com as pedras. Isso tudo são os dias maus. Eles estão a pensar, estão a cidade de heróis. Eles não sabem que estão a ser incitados para a morte. Quantos já morreram? Então, afinal de contas, os dias são maus. Se tornaram desgostosos de si mesmo. E lá em Quimbele chama-se Kalashnikov. Você vai enfrentar um homem que tem Kalashnikov com uma pedra. Quando ele sentir que você quer lhe apertar, quase que lhe apanha, ele vai se defender. Tiro da cabeça. E ainda bem, eu vos falei, ainda este ano, que o Principado esteve comigo. E ele disse que poderia fazer isso. Que ele ia punir essa nação. Sim. E o que ele prometeu está a cumprir. Ele falou isso no princípio desse ano. Estamos a viver isso. Já passamos a praga dos acidentes nas estradas. Tive que me compadecer para refrear esse derramamento de sangue nas estradas. Você sabe que não é normal eu interceder quando está a acontecer coisas que é resultado da libertação. Eu prefiro ficar em silêncio. Mas eu estava a ver um vídeo e eu me compadeci, senti compaixão na minha alma. E por isso vos mandei, ainda bem que vocês participaram. Levante as mãos, vamos repreender esse demônio. Desde o dia que nós fizemos aquela oração, é só ver que já não tem mais aquelas notícias que tivemos no passado, ou no mês passado, que ele era calamidade. Não que pararam ou terminaram, mas pelo menos caiu abaixo do que? De 10%. Hein? E agora? É inevitável. Mudou a outra regra. Agora é essa aí. Mais violenta do que aquela outra aí. E depois vem outro. Sempre vai mudando a tática. Vai mudando. Amém? Mas vós tendes a proteção do alto. Não temais, pois maior é aquele que está em vós do que está com eles. Amém? Os dias são maus. Dias maus. Que significa morrer não está difícil, não. É fácil morrer agora. Policiais ficaram cansados. Chegou o momento que os polícias só estavam a olhar sem fazer mais nada. Ouviu? Espiritual, pô.
Após o mês de terminar, já não houve mais acidentes. Ouviu? E eles pouco sabem. Eles não sabem do sistema. Sabem, porque eles acompanham todas as minhas mensagens. Eles, quando eu orei, eu creio que se alegraram. Pá, nos ajudou, até que enfim. Mas você vai ver que o diabo, depois que eu fiz aquela oração, vai encontrar esses emocionados aí, os espíritas. Você já conhece a igreja espírita, né? Vai encontrar muitas igrejas a fazerem oração, propósito. Vamos orar pelos acidentes, vamos orar. Sempre para tentar ocultar a verdade. Nós não fizemos nada para buscar proeminência. A justiça, ou então a sabedoria, é justificada pelos filhos. Vocês que têm justificado a nossa pregação, vocês entenderam quando é que se orou para acabar isso? Eles vão, o diabo lhes traz para trazer confusão nas redes sociais. Olha, a igreja está a orar, vamos um propósito para acabar com os acidentes, que é para tentar ocultar essa verdade. Não. Então você viu o que nós vos fizemos? Tentaram ocultar os milagres. Hoje já ninguém oculta mais. Todos os médicos sabem que o que está a acontecer na Angola é verídico. Se você fala a um médico da Maria Pia, a um médico da Lucrécia Paim, ou então no Hospital Provincial, ou no Capalanca, onde foram o ML Dias, em qualquer lugar onde vocês têm ido, como no Prenda, se você diz que não, aquela igreja, aquele apóstolo, mas é um manipulador, diz que ele anda a curar, ele vai te olhar, vai te falar, cuidado, não fala à toa, não. Estás a falar à toa na boca de comer. Você vai perguntar, como assim? Neste momento, para eles, estar vivo ou morto é indiferente. Estão sobre muita dor e amargura. Sim, também não esquece, Teresa, incitação. Aquele que os apertou, lhes incita agora para morrer. Depois de morrer, vão se arrepender de terem enfrentado as balas, já no inferno. Há quem diga que é uma tática do partido no poder de não envergar todas as forças de repreensão para terem um motivo de declarar o estado de sítio e poder mudar a Constituição da República. Não importa qual seja. Eu disse que existe sempre o que significa aproveitamento? Aproveitamento é mais ou menos assim. Esses falsos profetas, eles quando ouvirem que eu orei para uma causa, e eles sabem que eu sou o embaixador, o representante, o homem de Deus na terra, eles sabem que isso funciona. Eles também vão aparecer e vão fazer o mesmo. Está a entender? Isso chama-se aproveitamento. Bom, aconteceu ou vai acontecer. Aconteceu. Então nós também vamos aproveitar para pamo boleia. Como mais ou menos quando eu assopro para alguém especificamente. Olha, fulana, abre a boca. Alguém pode aproveitar aí. Usa do aproveitamento para receber a cura dele. E é positivo, claro. Mas agora, esses aproveitamentos aí, que é para manipular, é que é falso. Então, mas que isso que você está a ver é a queda do parlamento. Agora, se eles rasgarem a Constituição, mudarem, não sei como é que se diz, invalidar a Constituição, é o resultado. Então, mas que é? O parlamento não é a Constituição. Quem aprovou a Constituição? Quando se fala de estado de sítio, o estado de sítio é um decreto presidencial que todos os poderes ficam concentrados no presidente. Todos os direitos, como liberdade de expressão, liberdade não sei de quem, liberdade não sei de quem, são cortados, são coortados. E aí é como se fosse uma ditadura, quer dizer, um regime militar. O presidente concentra todos os poderes, o parlamento é dissolvido, ou então fica, mesmo não dissolvendo ele, mas fica inativo, lhes dão férias gratuitas, não vão trabalhar, o presidente ocupa a função do presidente, parlamento, tribunais, tudo. Não que não vai haver julgamentos, mas ele também é o presidente do Supremo Tribunal, é o presidente da Assembleia, é o presidente, é o comandante em chefe, é tudo, a imprensa, tudo ele. Então, isso tudo, ainda que haja um aproveitamento, é resultado do que aconteceu no espírito. Não se espera. Quando eu vos falei isso, foi no ano passado.
Eu falei, quando cair a segunda serpente, ou então a queda da segunda serpente chamada parlamento, poderá trazer uma guerra, ou então um estado de sítio, dissolver o parlamento, tudo isso. Implementação de uma ditadura, em prol de por uma justificação. Mas tudo tem uma origem. Alguém pode fazer aproveitamento. Porque se governa, se reina com poderes. Quando espirituais. Quando os poderes espirituais caem, então não há poder para você manter as regras e não sei o quê. A única forma é usar a força, usar não sei o quê, métodos empíricos. É como mais ou menos um homem que tem uma perna aleijada. Mas ele tem que sair naquele lugar porque tem fome. Vai forçar aquela perna mesmo aleijada. Mesmo sabendo que não pode andar, mas ele sabe que é melhor eu chegar com danos na perna do que ficar aqui. Porque aqui é morte. Aí se eu conseguir, vou ter danos, mas porém vou sobreviver. E vou no hospital. É a mesma coisa. Só que ninguém vai sobreviver. Não, ninguém. Não é possível sobreviver. Elias não perde guerra. Viu o que o Zulmir está a dizer? Uma pastora disse que teve esse sonho em 2018. O mesmo ano que eu comecei a falar essas coisas. Viu? É aproveitamento. Disse que ele viu essas coisas que estão a acontecer agora, que teve um sonho. Não falou antes por quê? Você está a falar agora. Aproveitamento. Eu deveria aprofundar essa matéria, como funcionam os governos da Terra, com essa cobertura que eu falei aqui, e o que acontece quando começam a perder. Aliás, é uma coisa que eu poderia falar, mas que você está vendo. Quer dizer que eu falaria, daria teoria, a prática já existe. Teoria depois da prática se manifestar. E alguém perguntou qual é os benefícios com a queda do parlamento. Benefícios no reino. Senão no país não tem benefício nenhum. A queda do parlamento aumenta as dores de um país. Porque vai ficar só um poder. E esse poder vai usar a violência, a força, ou tudo ou nada. Ok? Então, mas calma aí. O exército já perdeu as duas fortalezas, ou então barreiras que ele tinha. Só ficou a última barreira. O que você acha? Aí é o tudo ou nada. Vai com tudo. Então, mas agora, no reino há benefício. Quais são os benefícios no reino? Tá aí, nós não crescemos. No reino, a segunda colheita. E a segunda colheita vem com seus benefícios. Mais sabedoria, mais unção, mais autoridade, mais poder, mais almas, prosperidade, bênçãos, tudo isso. São dois céus que estão abertos. Então o povo do Senhor, mesmo em meio às lutas, mas tem também suas bênçãos. Tem o seu favor, a sua proteção, não sei quem. A igreja do Senhor Jesus Cristo participa da segunda colheita. Nós estamos agora a falar em colher na África. O homem era desconhecido. Estamos a ver congolenses. Vocês não viram ontem congolenses a chorarem congolenses. Uma deles fez tudo para mostrar o vídeo, para ser visto. Quando é que vens para o Congo? Estamos a te esperar. Acharam aquilo que eles procuravam. Esse é o benefício no reino. Crescemos, alcançamos
a segunda parte do quem? Ou então a segunda casa. Dominamos a segunda casa e o Senhor vai encher essa casa com a sua glória. E essa glória é maior que a primeira. Esse é o benefício. Mas no geral, é dor do parto. As dores aumentam. Ou tudo ou nada. Entramos na fase da vingança do principado. Porque ele sabe que só tem 4 dias para sobreviver. Ele sabe que os 4 dias é o único tempo que ele tem. Sabe quantos anos ele está nesse país? Muitos anos. Ele faltando só 4 anos. É desespero muito grande. E o que é 4 anos para um espírito? São 4 dias. E o que é 4 dias? É como coisa nada. Então ele usa todas as armas possíveis, não somente contra a igreja, mas também contra o sistema, contra a nação, contra o mundo. E agora você vê, Satanás olhando que a guerra de Angola já rompeu 2 céus. E o terceiro céu em breve cairá. E quando cair o terceiro céu, ele também entra na guerra. Ou então será humilhado, envergonhado. O que você acha? Ele também começa a vingança dele. Enquanto o Principado está se vingando de Angola, o Lúcifer está se vingando do mundo. Agora entenderam por que Simeão falou? Esta aqui é para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. E a religião não sabe dessas coisas, não sabe. Os pastores que dizem ser pastores estão a entender isso no sentido político, filosófico. Não é por causa não sei de quê. Ai, porque vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Orar. Amém? Tem também um falso profeta que está a dizer que o que está a acontecer é o cumprimento das profecias deles. É só você lhe falar ao cafaia. Se é cumprimento das tuas profecias, você depois vai escapar. Quando terminares isso, você escapa. Mas se você ir com, com as tuas profecias, então você é um mentiroso. É igual a quem orou para que o coronavírus acabasse e morreu com coronavírus. É igual aos da mensagem, que disse que William Branham é o Elias que viria preparar a noiva. E o Elias que preparou a noiva já morreu e a noiva ficou. Isso aqui são os tolos que acreditam. Não, William Branham é o Elias que havia de vir ao mundo. E como é que é? Se Elias vem para buscar a igreja, como é que ele foi e deixou a igreja? Perdeu a guerra. Esse é Moisés, que morreu e deixou o povo no deserto. Alguém escreveu uma mensagem agora aí. Só que as trevas tiraram para que eu não visse. Na hora desapareceu. Você que disse, o pastor, não sei se é quem que vive no Brasil, o angolano que vive no Brasil, volta a escrever essa mensagem. Quem é que viu? Quem que viu essa mensagem? Pode simplificar. Disse que deu qual testemunho? Quem fica atento? Eu vi, estava a ler e desapareceu. Procurei, já não achei. Quem viu essa mensagem? Semente de Gabriel. O que é que ele falou? Disse que testemunhou o quê? Qual o testemunho que ele deu? Eu conheço ele. Não conheço ele assim, senão nas redes sociais. Ele também teria me afrontado, mas com sabedoria. Fez-me uma afronta por eu ter pregado que a Sofia era do diabo e ele saiu em defesa da Sofia.
mas porém não blasfemou. E foi bom. Senão hoje já estaria arruinado na vida dele. Foi muito inteligente. Foi Elisângela Teixeira. Falou o quê? Que vive no Brasil, ele é angolano, deu um testemunho que sonhou que via Angola a sair para ruas com caixões e na segunda-feira ouve essas coisas. Esquece isso aí. Esses são adivinhadores. Todos são um falso profeta. São imitadores. Esses já não acompanharam o que eu falo. Muitos deles acompanham e depois vão dizendo que o Senhor lhes revelou, o Senhor lhes revelou. Ou você está pensando que o diabo não revela essas coisas? O diabo revela. Amém. Aleluia. E hoje agora ele está envergonhado, né? O tal, como é que é o nome dele? Ganhei esse brasileiro, angolano brasileiro. Está envergonhado. Saiu em defesa da Sofia e disse que era uma mulher de Deus, que eu não estava a falar a verdade. Hoje vem mais lhe defender. Tá bom, graças a Deus. A sabedoria é justificada pelos filhos. Não precisamos nos preocupar se alguém está a competir conosco. Vocês já não deram conta como é que os competidores ficam atrás? Todos aqueles que vieram para competir com a ISTN, com o homem, desaparecem na cena. Onde está o BM Samuel que estava a fazer barulho aí? A sombra do sistema. Desapareceu. E eu estava onde quem? O homem da reforma. Quem que estava a fazer sombra. Quem é o nome dele? O Valente. Sumiu. O homem de Deus precisa somente estar no lugar dele e acabou. Muita gente na live hoje. Entrou muita gente, né? Então ouviram essa verdade aí. Por que a nação está a estremecer? Resumindo e concluindo. Caiu uma fortaleza. A segunda na linha da sucessão. Em direção ao Lúcifer. Depois tem a primeira. Então, se voltarmos do descrescente para o crescente, caíram já 2, 3, 2, ou então 1, 2, 3, 4. O quarto é o rei. Mas cada um destes também tem o seu príncipe. E todos eles vão ser arrancados com violência. E nós vamos repartir os seus despojos. Não são os homens que eu estou falando. A nossa luta não é com eles. É com aqueles que estão lá. São anjos. Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra. Veja só, Paulo entendeu esse mistério. Hostes espirituais da maldade. Primeira fortaleza. Príncipe das trevas. Segunda fortaleza. Principados da ira. Aliás, potestades da ira. Terceira fortaleza. E tem um chefe, essas potestades. Os príncipes têm um chefe e as outras também têm um chefe. E o chefe das potestades é o principado. Por isso, começaram a cair, vão cair, até o chefe deles. E quando caiu o principado, acabou. Reino totalmente maniatado. Despojo repartido. O sol do inferno vai ser lançado no abismo. E o sol da justiça vai ser estabelecido na terra. E vai brilhar o sol da justiça. E o reino de Deus será erguido no cume dos montes. E todos os povos da terra vão ver luz. Até os que habitam na região e sombra da morte. E concorrerão a esta montanha
para virem buscar a face do Senhor. E é o tempo do fim. Pô. Nós não temos nada que nos preocupar com as penumbras. Sabe o que você faz com a penumbra? Ei, o astro. Paulo disse, resplandeceis como astros no mundo. Tu és um astro, né? És uma estrela. Não estrela negra, no ar. Black. É assim que se diz, né? Black star. Não. Tu és uma estrela brilhante. O inimigo levanta trevas, penumbras, sombras para tentar ofuscar o brilho que há em ti. Não se preocupa com isso. Não se preocupa com as penumbras que Satanás está a lançar para tentar ocultar o brilho que há em ti. Tu continua somente a caminhar. Cada passo que deres em direção ao Senhor vai aumentando o brilho que há em ti. E quando aumenta o brilho, vai diminuindo as penumbras. Até resplandecer. E depois vão desaparecer a escuridão. E Jesus falou, como você poderia acender a candeia e depois para você colocar debaixo da mesa? Ou então, como poderia se edificar uma casa no cume de um monte e não seria vista? Como poderia se esconder? Não é possível. Não é possível. Então, não se preocupa. Sempre vai haver penumbras, os Saulos da vida, os competidores, os magos de Faraó, que vêm com as suas varas para tentar competir com a vara de Moisés. Sempre tem os profetas de Baal, que vêm competir com o profeta do Senhor, mas sempre todos ficam envergonhados. Os magos de Faraó ficaram envergonhados, porque suas varas foram devoradas. Sim, os profetas de Baal ficaram envergonhados porque Baal não respondeu com fogo na presença de toda a nação. Ouviu? Pois a palavra de Deus já te garante a vitória. Marcha somente. Não se preocupa com os obstáculos, com as penumbras, com a escuridão que o diabo está a lançar sobre ti. Isto é, as mentiras. Falando todo mal contra ti. Jesus disse, vosso nome será chamado de mal por causa de mim. Mas alegre-se naquele dia, porque por causa do vosso galardão que é grande, por isso eles vão vos chamar de mal. Pois também eles chamaram de mal os pais deles, aos profetas que foram antes de vocês. Então, onde estão os primeiros competidores? Satanás teria levantado muitas igrejas. Desde o começo, há 21 anos que eu tenho competidores. Há 21 anos atrás que Satanás levantou igrejas para tentar competir com o homem. O homem era desconhecido no deserto, mas já tinha competidores com o propósito de trazer agonia, tristeza na minha alma. Porquanto eles estavam a prosperar, eles queriam que eu fosse um Asaf, que olhou para a prosperidade dos ímpios e ficou triste e quase que escorregou. Eu não. Eu permaneci firme no caminho. Não olhei para os competidores nem pela prosperidade deles. Eu dei graças a Deus pela prosperidade deles. Não invejei a prosperidade deles. Não murmurei. Não fui me queixar a Deus. Ah, Senhor. Esses aqui que não oram, não jejuam, são pecadores, estão cheios de dinheiro, povo e almas. E eu ainda continuo a andar no água. Ah, senão. Eu sabia que há um tempo aceitável. E eu sabia que existia um dia do Senhor. No tempo aceitável eu te ouvi. E no dia do socorro eu te salvei. Eu te ajudei. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, pois eu sou teu Deus. Não te mandei eu. Esforça-te e tenhas bom ânimo. E eu me esforcei e marchei. E marchei. Onde estão os primeiros competidores? Pois a palavra de Deus te garante já isso. Tu vais procurar os teus inimigos e você não vai lhes achar. Mas se você tirar os olhos do Senhor, o foco no alvo, como dizia Paulo, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e eu prossigo para o alvo da nossa, minha soberana vocação em Cristo Jesus. Você perde o norte, você tira os olhos da vocação do alvo,
E você olha para os problemas, você olha para os ventos, você olha para os inimigos, você vai olhar para a prosperidade daqueles que não amam o Senhor. Aí você vai se distrair, você vai murmurar, você vai invejar e você vai desistir. Mas você deve ignorar as pedras que te atiram, as palavras, não sei o que. É só lhes dizer, estás a ver, todos os dias eu estou a falar, é no ringue, não é blá blá, é aqui no terreno. Entra no ringue. É no campo, onde tudo se resolve. Eu estou a marchar, estou no caminho. Hã? Quando assustar, os primeiros meus adversários, competidores, já não existem. E entrarão outros. E a experiência com que eu superei os primeiros competidores, as primeiras sombras ou penumbras, é uma fortaleza muito grande. É um consolo. Aí depois, eu já, olhando para o que aconteceu com aqueles, e eu já vou acreditar que esse também terá o mesmo fim como aqueles. Por isso, Davi citou as experiências do passado diante de Saul, quando ele queria enfrentar Golias. Eu disse ao rei, eu então já matei um cão, um urso, e já matei um leão. Em outras palavras, vou fazer o mesmo que fiz com esses dois animais a este incircunciso, a este leão do inferno. E assim lhe maltratou mesmo. É necessário, é mister que a gente tenha essas sombras a nos cercar, os competidores, as pedras, os adversários. Mas uma coisa eu sei, tu és um vencedor, como eu sou. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Você és a menina dos meus olhos. E tudo que acontece que aflige a humanidade, como isso que está a afligir Angola, a igreja tira proveito disso. Deus faz uma coisa do bem para o bem do seu povo. Sabia disso? Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se mais ou menos essa tribulação que assolou Angola levar o presidente da República a estabelecer o estado de sítio, onde todas as liberdades são tiradas, liberdade religiosa, liberdade não sei o que de culto, liberdade de expressão, e mais ou menos de proibirem os cultos, porque não há segurança para as pessoas se movimentarem, para ir para os cultos, não sei o quê, e ficarmos outra vez em casa, como no tempo da Covid, nós vamos sair, eu vou me agigantar aqui, aqui no TikTok, como eu gosto desses dias. Amém. E quando terminar aquela fase, eu venho com um povo que eu trabalhei no campo. Como disse o salmista, prepara a tua obra no campo e depois apresenta ela na cidade. Como eu fiz, eu no Covid vim com um povo muito extenso. No tempo que os cultos estavam fechados, eu ganhei muitas almas. Quando abriram os templos, eu ganhei muito povo. Como está escrito no livro de Isaías. Eu estava no deserto. Estes vieram de onde? Onde esses estavam? Esse é o povo. O homem que estava no deserto saiu do deserto com uma multidão. Não pode. Como é que é? Esses saíram onde? Sim, é isso que Deus faz. Aleluia. Deserto para o homem de Deus é bênção. Estabeleça, eu quero. Pode decretar. Haja proibições. Tirem os direitos. Quero civis, políticos, religiosos. Amém. E aí você vai dizer, não, mas não vamos aguentar sem os cultos. Você não conheces ainda o Elias. Agora quero curar os que estão doentes. Olha, eu recebi uma mensagem, ontem me avisaram que o Wilson Matuca poderia ir no hospital para fazer visita nesse momento da live, mas que o Ambo está quente. Circulações interditas, então não conseguiu ir.
Quer dizer que os do Uambo, quando viram em Luanda, os gatunos do Uambo, tá vendo? Aqueles jovens disseram, nós estamos a maiar os outros aí, xé. Uambo e Benguela, só são as duas. Ou tem mais outras províncias? Uambo e Benguela é que disseram, está a maiar. Os outros de Luanda, não maiaram. No Uís parece que está bem tranquilo, né? Quem está no Uís aí? Na minha terra, no Bago Vermelho. Quem é que está na live aí? Está tudo tranquilo aí? Tá aí, o Matuca confirmou. Não chegou de ir no hospital, porque os do Uambo também incendiaram, embora até as centralidades e tudo. Que cidade é aquele que estavam a roubar muitas motorizadas? Meu Deus. Poxa. Ana Pedro, Benguela também. Benguela. Você que está doente. Olha para o meu rosto. Não, calma, calma. Vou fazer assim. Tu vais ver pela... Estou à procura de uma foto aqui. Tu vais olhar para essa foto e vais ficar curado. Olha para esta foto e vais ficar curado, ok? Olha para essa foto. Aleluia. Olha bem para os olhos dele. Para o seu rosto, os seus cabelos. E tu serás curado. E você que está a interceder por alguém, vai ser curado essa pessoa. Olha no lugar dele. Pela fé. Oh, cânceres estão a sair, dores estão a sair, hemorragias estão a ser estancadas, paralisia está a sair, cegueira está a ir embora. Hã? Cânceres, miomas, quistos, paludismo, febre, tudo que é normal no teu corpo. Olha para você pedir uma bênção. Pede. Ainda não pedisse nada. Pode pedir. Olha para a foto e pede. Diga, Pai, me dá dinheiro. Vai te dar dinheiro. Por cada sessão que a terra está a passar, talvez você você só vive vendendo. Se não vender, não come. E você não vendeu esses 2 dias. Está desesperado. Olha para o meu rosto. Vai ter dinheiro. Vai! Aleluia. Recebam a bênção em todas as áreas da vossa vida, segundo a fé de cada um. Criei, por isso falei. Sabe por que eu falei? Porque eu creio. Amém? Tá ligado? Manda o teu testemunho. Ei! Você que olhasse para a minha foto, a foto de Elias, e as dores apareceram no teu corpo, as miomas, hemorragia, gripe, tosse, paludismo, febres. Você que intercedeu por alguém, liga para ele e vai te dizer, sinto-me bem agora. Disse, na mesma hora que eu olhei para o rosto do homem. Qual homem? O homem que tem o monopólio do poder, que recebeu o dom das maravilhas, que antes tinha recebido as folhas da árvore da vida, agora recebeu o dom dos milagres. Quem é que olhou e ficou curado na hora? Manda o teu testemunho. Não fique de fora, não. Não seja como os 9 leprosos que não voltaram para glorificar a Jesus. Glorifica a Jesus através do testemunho. Meu marido está a duvidar sobre o que o apóstolo está a dizer, sobre olhar a foto do pai e que quem está doente vai passar e vai ter dinheiro. Então, e esses que estão a contar testemunho, tem dúvida de quê? Ele manda para ler cada mensagem. Helena disse que o Wish também entrou na onda dos tumultos. É? Começou quando? Hoje ou ontem? Começou às 10 horas também lá no Wish. Qual é o bairro que foi invadido? Glórias ao Filho de Deus. Tem um incrédulo que disse que ele não acredita. As pessoas a olhar no rosto dele vão ficar curados.
Erivânia, fala com ele que você sentiu paz quando olhaste para a foto do homem. Ah, eu pedi pelo meu pai que está com muita dor nas pernas. Depois de olhar na foto do pai, liguei e ele disse que a dor diminuiu muito. Obrigado, meu pai. Vera Manuel. Aí ele está mesmo a me ouvir aí, né? Agora ele fala que eu também posso, ele se olhar e vai ficar doente agora, mãe. Aí já não quero, né? Aí é duro. Só que eu não posso fazer isso. Não posso ajudar o diabo. Norte de Portugal está em chama. Isabel Gomes. O que é que tu queres? Ô São Bento, é uma notícia? Ou queres para eu apagar o fogo? Eu tenho poder para apagar o fogo com a sopro da minha boca. Fala aí. Eu quero ajudar aí. Quem é o primeiro-ministro agora? Eu vou lhe ajudar. Não ouvi a oração. Tem aqui o meu neto que tem dores. Ei, Carlinda, diga ao teu neto para olhar aqui. E vai ficar curado. Se é bebê, lhe abre os olhos para olhar aqui. Já era. Carlinda, lhe pergunta agora. Estou esperando o testemunho da Carlinda. Você que chegou agora, já viste também, já foi curado. Armanda Soares disse para apagar o fogo. Vou mandar o meu vento e vai apagar o fogo no norte de Portugal. Olha aí. Controle as notícias aí, na Google. Vai dizer o fogo está a diminuir. E vão dizer, olha, graças a Deus, os ventos agora são contrários. Aconteceu alguma coisa. Ai, porque não sei quem. Ai, porque o clima baixou. É... Mas você escreve e diz assim, Elias apagou o fogo. Diga ao teu marido que eu apago o fogo com o sopro da minha boca. Ou você que disse que teu marido não acreditou. Já apaguei o fogo, Isabel. Carlinda, que pediu para o sobrinho-neto dele. Sumiu, pai, obrigado. Viu, ei? Ó, senhor incrédulo. Olha o netinho da Carlinda. Hã? Diga ao teu marido se ele está a ouvir. Lhe pergunta. O nome do teu marido agora, o nome dele é senhor incrédulo. Paz, pai. Notílio. Notícia ou notílio? Roque Abdul. Arcanjo. O GPS está a complicar. Tu a pedir uma palavra. O demônio quer que eu não participe da live. Então receba a palavra. Ô Abdul. Angola está em chama. Luanda está... Tem manifestação grande. Vandalismo. Queremos tirar o MPLA do poder. Basta. Nos ajuda a tirar o MPLA do poder. O povo está a sofrer com fome e pobreza. Olha, o homem me pediu. Isso é muito forte. Primeira pessoa que me pediu isso na live, pá. Estou a falar os que não são domésticos. Não é no vosso tempo, é no meu tempo, já? Eu tenho o meu tempo, Abdu. Daqui a 4 anos. Ok? Não precisa se apressarem agora, senão vais morrer. Não vai nas manifestações, não. Foge. Esconda-te. Vão te matar. Só daqui a 4 anos que eles vão sair. Egídio Bumba disse, qual é a tua visão sobre os últimos acontecimentos? Ah, você não acompanha esta live? Estás a entrar agora? Eu falei disso. A minha visão é que é a libertação da nação. Toda a libertação, ô Egídio, custa caro, tem um preço. Eu estou a libertar o mundo em geral e em particular essa nação. E essa nação, como a terra do homem, é o epicentro da guerra. E sendo o epicentro da guerra, é onde estão concentradas as forças espirituais que estão a defender o mundo. E eu estou a lhes dar no focinho. Então, quando caem as potestades, os anjos caídos, resultado da guerra espiritual,
eles trazem catástrofes na Terra, como ecológicos, naturais, espirituais, políticos, sociais, econômicos. É isso aí. Se abrir o cavalo, ou então o segundo selo do livro do Apocalipse, o cavalo vermelho está marchando na terra. Guerras, violência, sangue. Por isso te aconselho, rapaz, não vai na manifestação. Vais morrer. Vão te matar. Foge. Só daqui a 4 dias. 4 dias representa 4 anos. Que eles vão tombar. Enquanto o principado não caiu, o MPLA não saiu do poder. Toda tentativa para vocês tirarem o MPLA enquanto o Principado de Angola está lá, só vai resultar em danos graves. Agora, isso é a violência, a vingança do Principado de Angola. Porquanto o Principado de Angola levou porrada, perdeu 2 exércitos muito fortes. Então ele está a se vingar agora. Vai usar o MPLA para vos massacrar. Se vocês não sabiam. É sangue, incita vocês, incita o MPLA, incita a polícia. Então foge, corre, esconda-te. Não brinca não. Vais morrer, rapaz. Entendeste a minha visão, né? Não é agora não. No tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Eis aí o tempo aceitável. Eis aqui o dia do socorro de Deus. Miguel, lhe mostrei a minha visão. Assim vão querer me cancelar, né? Vão dizer, temos que cancelar o apóstolo Marcelino, porquanto ele não participou das manifestações. Eu não dependo do vosso cancelamento. Vocês já me cancelaram há muito tempo. Confirmam aí. Eu sou um cancelado. Já viste os reformistas ou então os revus a falarem de mim? Ninguém. Ninguém fala. Já viste nas plataformas a falarem? Tem um homem destemido que fala abertamente dentro de Angola. Ninguém fala. Então é cancelamento. E eu não dependo de vocês. Eu dependo de mim mesmo. Da minha fé. Quando saí da casa para a paragem de autocarro, Salvador Santos, cerca de 1 quilômetro, estava uma tempestade de areia lá fora e com pouca visibilidade. Decretei e vi que a tempestade parou e até veio vento fresco. Aleluia, até eu entrar no autocarro. Salvador Santos, o gero da ucraniana. Como é que está a tua nora, pá? Na Ucrânia. Está mandando muito fogo no Vladimir. Muita gente estava esperando o que eu ia dizer a respeito das convulsões. Então eu já falei. A minha esposa e o meu cunhado acreditam mais do que a minha esposa. Salvador, eles estão na dor, pô. Não tem como não acreditar. Tua esposa está no Dubai. Vão dizer que vamos cancelar aquele homem. Vão me cancelar. E a tua família em Angola nem falam de mim, né? Salvador. São pentecostais, né? Outra ficou na cadeira de roda por blasfemar. Mas depois voltamos a lhe levantar. Só com uma palavra: levanta-te e anda. Samono, é impossível cancelar o homem, né? Cancelar o causador de tudo. Ai, católica família. Luhima, vão me cancelar. E a Elias vive à margem da sociedade. É um marginalizado social. Antipático. Antissocial. Elias não paga imposto. E ninguém lhe faz nada. Eu, quando andava com carro, eu não tinha cartas. Sabiam disso?
Eu ia no monte sem carta, porque eu comprei primeiro o carro e depois estava na escola. Eu disse, eu vou no monte, sem carta. Tem que ir procurando saber do Catrumba. Eu já mandei a palavra para o teu GPS, ó Rock. Você não ouviu? Os revolucionários vão me cancelar. Temos que cancelar aquele apóstolo. Em vez de nos aplaudir, está a dizer para parar. Em vez de dizer, olha, continuem, está a dizer, parem. Vão morrer. E os dois que fizeram pergunta, tá onde? Já foram embora? Receberam a resposta? Se não gostaram da resposta, ok? Hã? Fala aí. Eu mostrei a minha visão, pá. Me perguntou qual é a visão do Apolo. Outro, qual é a pergunta que ele me fez? Outro disse qual é a minha visão. A outro escreveu amém. Ok. José de Mello disse que posição devemos tomar face a essa situação que o país vive. É fugir para aqueles que querem proteção espiritual e a verdadeira, venham para a ISTN. ISTN é a Igreja Salvação de Todas as Nações. Todos eles que estão na ISTN estão protegidos. Agora, no sentido humanamente falando, o teu posicionamento não vai nas confusões. Não é garantia, bem garantida, mas pelo menos estás a ser um homem prudente para não se expor, porque a ocasião faz o ladrão. Eles querem derramar sangue, você mais está mais ir lá se apresentar. Se vai morrer, os outros vão ficar. Nem herói vai ser. Ainda que você fosse beatificado como herói, não há lucro nenhum. No inferno é terrível. Por isso não aconselho participar dessas confusões. Aliás, todo o que é cristão da verdade não participa dessas bagunças aí. A guerra do cristão é com o joelho no chão. Ah, não, já oramos muito, nada. Não, vocês oraram muito porque vocês não sabiam orar. Pedis e pedis mal. Vocês não tinham Deus, pá. Os pecadores estavam a orar. Não é possível. Tem que primeiro se arrepender. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender e se converter. Ah, outro pediu-me para tirar o MPLA. Também sou um tolo que vai bater de frente com uma polícia que usa balas reais. Hoje até militares saíram. Sim, viu? É incitação para irem morrer. Os tais que estão vos incitar estão fora. Estão lá no Ocidente. Estão vos dizer, vão. Eles não estão aí, não. Se tivesse aqui, não iria. Não, estão vos incitar. Estão fora. Se Moçambique, que foi uma grande revolução bem organizada, esse aqui, os líderes não têm cara. Aquele é um que mostrou a cara, enfrentou o regime. Eu lhes avisei, os moçambicanos também vieram me perguntar, o que é que tu achas? Eu falei, vão morrer. Foja, não entra. E ainda falei, depois o Venaz vai ficar. Vai trabalhar com ele, vai fazer aliança com eles, você vai morrer. Uns começaram a sair das lives, a dizer, esse em vez de nos ajudar, está mais a incentivar o fracasso, nós já estamos cansados com a Frelimo, e agora?
conseguiram tirar o Frelimo. Eu disse, Frelimo está 50 anos a derramar sangue, uma fortaleza muito grande. Ele, o Venaz, está a começar agora a fazer feitiço. Vai tirar mesmo quem? A Frelimo. Meu pai, a minha sogra me disse que lá na terra dele tem 3 cães que estão a comer pessoas e ninguém consegue lhes matar. Lembrei daquilo que o pai disse que os animais iriam comer as pessoas por estarem endemoniados. Diga à tua sogra para falar, Elias já está na sua terra. E os cães vão morrer. Por conta da manifestação, minha filha não consegue vender. O meu filho, o peixe. Vai aparecer alguém que vai comprar todo o peixe. Teresa Manuela. Agora mesmo. Vai aparecer nem que é um anjo que vai comprar todo o peixe dele. Então hoje vieram muitos manifestantes a comprar a live, né? Muitos revoltosos com o MPLA a comprar a live. E vieram muitos. Eu lhes avisei. Ficaram escandalizados os moçambicanos. Saíram da igreja. Chelsea, viste quantos saíram porque eu falei aquilo? Quantos saíram da igreja porque eu não incentivei a tirar a Frelimo? Taeline Rave, obreira, cubana. Minha avó não acredita em Deus, mas cheguei à sua casa e ela estava desesperada, muito doente. Clamei a Deus do meu pai Elias, recebeu muito alívio, terminou agradecendo a Deus que ele foi quem levou-me na sua casa para orar por ela. Ouviu? A avó cubana não acredita, todos os cubanos, quase a maioria não acreditam em Deus. Fidel Castro fatigou aquela nação. Amém. Obreira. Mestre, está lembrado que pela tua palavra, Venâncio não me aguentou. Fizemos os 3 dias do nosso casamento na bênção. Chelsea estava tudo preparado para o casamento. Manifestações terríveis. Disseram que, olha, não ia sair. Eu disse, vai. Pedi uma palavra e aí saiu. Na bênção. Todos os domingos recebíamos ligações de pessoas gravemente feridas nas manifestações e todos eram curados. Ouviu? E tem uns tolos que saíram das lives porque eu falei mal do Venâncio. Hoje estão a me dar razão, Kuna. Estão a dizer para aquele homem tinha razão, pá. Arnaldo, meu filho nasceu em plena manifestação. Está aí a ser julgado. Bem fatigado. Vão lhe dar 20 anos de cadeia. Aqui Adalberto é vivo. Adalberto? Aqui chama Adalberto de medroso. Ele falou, você não sabe nada. Você sabe... Adalberto não aceita essas confusões aí. Ele sabe que senão vai perder o pulo. O MPLA gosta dessas oportunidades. É que é em Moçambique. O que Venaz fez aqui, lá, se fosse aqui em Angola, eles iam lhe matar. Já estaria na cadeia. Marcelina, o latão é vivo. Na hora H, ele se retira. Não, 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 não. Não quero. Pululo é doce. Tá ligado? Então, eu acho que daqui a pouco voltaremos. Querem tirar o MPLA. Nem Nito Alves conseguiu. Nem Savimbi. Quando eu expliquei o significado das cores da bandeira, estavam a me rir, né? Diziam que são ignorantes. Fique na paz. Depois da live dos ministros, eu voltarei aqui.
no TikTok. A live não vai demorar dos ministros. Estamos no que fica, Benfica, na rua 149. Aumente milionária. Que fica, Benfica. Ou então Benfica que fica na rua 149. Minha missão foi boa, com sucesso, mestre. Alguém pediu uma palavra. Foi numa missão à caça da Fleck. E eu lhe falei, não vais cruzar com eles e tens a proteção do alto. O rapaz estava a tremer, epá. Vão me bondar. Não foste com o mata-bruxo na frente do combate? Fala aí. Eu falava, vai, não vais te cruzar com eles. Missão com sucesso. Ah, eu sei. Ah, foste com o mata-bruxo. O rapaz é tropa, mas protegido em Cabinda. Manuel Luemba. Até já.